Bom dia, meu nome é Luciana e eu vou falar sobre um livro chamado A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Este livro foi publicado em 1901, depois da morte de Eça de Queiroz, e foi um livro que me chamou muita atenção, porque quem me apresentou esse livro foi meu pai. E meu pai sempre gostou muito do interior, e ele era professor de português. E eu sempre vejo ele lendo esses livros, e um dia ele estava no sofá lendo um livro de Eça de Queiroz e começou a dar umas gargalhadas. E eu falei, pai, o que você está lendo que você está tão interessado aí? E ele me mostrava os trechos dos livros de Eça de Queiroz, com aquele detalhe todo que Eça de Queiroz tem, né? Ele é detalhista, ele conta as coisas nos mínimos, as circunstâncias, ele floreia muito. Muita gente não gosta de Eça de Queiroz por causa disso, mas eu gosto dele exatamente por causa disso, da riqueza de detalhes, de tudo que ele fala, né? E este livro, então, fala sobre um contraste entre a cidade e as serras, ou seja, a cidade e a vida no campo. Principalmente nessa época em que Eça de Queiroz viveu, onde a cidade que ele se refere aqui no livro é Paris, e o campo é Tormes, uma cidade no interior de Portugal, de onde ele vivia. E ele foi estudar em Paris e encontrou esse amigo, que também era filho de portugueses, e tornou-se o seu grande amigo. E essa amizade, né, de um cidadão de Paris muito rico, que também tinha origem portuguesa, com o português do interior, mostra as diferenças entre a vida naquela época da cidade e do campo. Enquanto Jacinto, o amigo rico, ostenta toda aquela tecnologia, os livros que ele possuía, a casa toda moderna, as amizades, as novidades de Paris, da moda, de tudo. Jacinto era uma pessoa muito simples. O José Fernandes era uma pessoa muito simples. E quando eles se encontram, existe esse contraste na cabeça sempre do narrador, que é o Zé Fernandes, um amigo de Portugal, mostrando esse exagero que era a riqueza e a tecnologia e tudo que tinha na casa de Jacinto e na vida de Jacinto, seu amigo. É muito interessante o fato de que ele supervaloriza a vida no campo, né? E nesse livro há passagens engraçadíssimas que falam sobre esse exagero de tecnologia. Por exemplo, quando eles falam, quando deram um jantar na casa de Jacinto e chegou uns convidados ilustres, sendo que um deles trouxe um peixe muito saboroso, famoso, que ele mesmo havia pescado. E ele pega, e todo mundo, né, tomando tudo que era de melhor, do bom, as louças, as mulheres mais lindas, todo mundo esperando esse peixe ficar pronto. E, de repente, acontece um fato. O elevador, tinha um elevador na casa de Jacinto que levava a comida de lá da cozinha até a sala de jantar. E esse elevador parou com o peixe lá dentro. E o que é mais engraçado é que ninguém conseguia tirar esse peixe de lá.
Todo mundo foi ver a copa do Jacinto, foi ver toda a tecnologia dele e que aquilo estava preso. O peixe eles não conseguiam comer, que o peixe estava preso lá dentro. No final das contas, decidiram pescar o peixe, né, que estava dentro do elevador. Foi muito gozado. Só que ninguém conseguiu pescar o peixe, porque não havia como pescar o peixe morto, né, dentro de um elevador já assado. E eu ri demais quando eu li essa parte do livro, que para mim foi uma das mais engraçadas, né? E eu sei que, no final das contas, o Jacinto e o Zé Fernandes resolvem ir para o interior. Por algum motivo que você vai ver no livro. Mas que eu sei que no caminho as bagagens do Jacinto são perdidas. Ou seja, era para ele estar sendo esperado em Tormes na maior pompa e circunstância. Só que chega lá, teve um problema no trem, teve um problema na bagagem. Ele chegou lá e não tinha nada esperando ele. Então ele teve que viver aquela vida simples do campo, uma vida que ele sempre odiou, e de repente ele teve que viver forçadamente aquilo, e no final das contas ele amou aquela vida, aquela comidinha simples que ele comeu na fazenda. E o mais importante para você saber é que lá na cidade, em Paris, o Jacinto já sentia uma depressão profunda, porque nada mais o surpreendia. Ele vivia com tudo do bom e do melhor, rodeado de amigos, mas aquilo já não fazia muita felicidade para ele. Os amigos eram fúteis, não tinha aquela profundidade, eles estavam ali por motivos banais, sabe? Nada que ligasse uma amizade, como ele tinha amizade com o Zé Fernandes. Então, no interior ele encontrou isso, ele encontrou amizade, ele encontrou o amor, comida simples, mas deliciosa. Ele percebeu que aquela coisa, que tudo que ele tinha na cidade, que Paris na época era, e até hoje era, o grande centro urbano onde todo mundo queria morar, né? Ele percebeu que ali no campo ele encontrou a felicidade, né? E ali ele acabou a depressão dele, ele se casou. Também não vou contar muita coisa, porque senão não vai ter graça para ler o livro depois, né? Eu recomendo demais esse livro, porque ele fala de uma forma irônica da sociedade portuguesa, na época, a burguesa, que deixa assim a gente muito feliz. Eu fiquei muito contente de ler esse livro, porque na verdade acho que todos nós sabemos que a vida simples é uma vida mais saudável, e tudo que nós precisamos estão nas coisas mais simples da vida. Esse livro mostra isso, né? E mostra, é uma história sobre amizade verdadeira, simplicidade, ironia aos exageros, né, das pessoas que acham que coisas riquíssimas vão trazer felicidade. Então mostra coisas que só trazem coisas boas pra gente. Eu gostei muito, eu recomendo essa de Queiroz, principalmente A Cidade e as Serras. Este livro, ele é um desenvolvimento de um conto chamado Civilização, que fez tanto sucesso que ele resolveu fazer o livro, né? Civilização, se você não quiser ler o livro todo aqui, também o livro é pequeno, você pode ler esse conto, chama Civilização, que já é um início do que é, uma origem do que é o livro A Cidade e as Serras. Boa tarde.